Olá pessoal, Janaína Queradia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Dr. Inloco, episódio número 11, parte número 3. E nós estamos aqui com o Dr. José Guilherme da Silva Morim, que é um neurocirurgião, neuropediatra, e está falando conosco aqui de várias particularidades. Se você não acompanhou, as outras partes já estão disponíveis para você. Vai lá, compartilhe, curta, manda também para nós os seus questionamentos, suas perguntas, dúvidas, que nós vamos encaminhar para o Dr. José Guilherme. Mas, Dr. José Guilherme, nós estamos cada vez mais conectados. Uma vida que realmente se aproxima muito das tecnologias, de ambientes virtuais, informações que hoje basta um toque, né, na tela, nós já estamos com ela ali. Temos que saber filtrar elas, obviamente, por isso que a Inloco traz só personalidades de destaque que tenham conteúdo. Agora, quando nós pensamos, né, na parte neurológica, principalmente das crianças, o uso excessivo das redes sociais, da internet como um todo, como ela acaba impactando no funcionamento do cérebro. Isso é uma questão que é extremamente debatida hoje no mundo inteiro, e eu vou falar muito da minha experiência pessoal. Né? Então, assim, eu sou de uma geração que a gente viu surgir o computador pessoal, eu vi surgir o computador de mesa, né, o desktop, ele começar a monopolizar os nossos finais de semana, que a gente esperava dar um horário para conectar na internet, até o momento que surgiram os smartphones. Então, assim, eu acho que o smartphone foi um grande ponto de mudança, porque ele traz muito fácil e muito rápido o acesso à distração. Eu acho que um grande ponto hoje é a distração. Vejo muitos pais se queixarem da dificuldade que os filhos têm de se concentrar, de aprender. Então, o hábito, né, do uso de um aparelho que está sempre à mão, ele é muito prejudicial no nosso poder de concentração. Então, algo que eu fiz pessoalmente, por exemplo, meu celular não tem som, ele não tem apito, né, o bip, o WhatsApp não toca, nenhum aplicativo de rede social toca, porque toda vez que abre uma janelinha ali, uma mensagem do WhatsApp, mesmo que seja, né, aquela que não aparece quem mandou, você cria uma ansiedade. E isso vai atrapalhar o funcionamento do seu córtex frontal. O seu poder de concentração já vai ser perturbado. Por quê? Porque você vai começar a criar uma curiosidade para saber o que foi mandado para você e quem mandou. Sim. Então, aquilo, se você está lendo um livro, você já vai ter que parar o livro para olhar o que mandaram para você. Se você está vendo um filme, tem gente que assiste um filme olhando a TV e o celular, duas telas na mão. Muitos conseguem? Muitos conseguem. Virou uma situação assim corriqueira no nosso dia a dia. Porém, vai prejudicar alguns conteúdos. Né? Então, eu vejo isso como um grande fator, realmente, que prejudica. Né? Então, eu acho que talvez, né, a rotina, né, o hábito da leitura é fundamental. Né? A formação acadêmica nossa ela exige isso, então você tem que criar o hábito de sentar e ler. Então, eu sempre tive livros físicos, eu tenho o hábito, embora eu gosto de pegar, sentir o peso, às vezes até cheiro do livro. Então, assim, é um hábito. Eu acho que você tem que realmente assim, se empenhar para manter essa constância da leitura. Muitas vezes no dia a dia eu não consigo parar, às vezes nem 15 minutos para fazer uma refeição, porém sempre que eu tenho algum momento, né, aqui, principalmente hoje no consultório, porque eu tenho uma filha pequena, então assim, no consultório, eu venho, tranco um pouquinho a porta ali, deixo o celular totalmente no silencioso, não posso desligar porque nós estamos sob aviso em hospital, mas deixo ali no silencioso ali 20, 30 minutos, leio pelo menos um capítulo, 15 páginas, dou uma pensada sobre aquilo, né, uma refletida, né, para ir absorvendo as informações que a gente precisa. Isso tem que ser constante, a gente não pode parar, não pode perder esse hábito. E pouco a pouco ir conseguindo ler um livro, um capítulo de um livro,
é algo que realmente a gente exige um esforço, né? Tem que queimar um ATP, tem que queimar uma energia para aquilo poder acontecer. Um mito ou verdade? Com a leitura, uma parte do cérebro ela é ativada de uma forma diferenciada. É uma verdade. Quando a gente lê, e a gente existe o nosso cérebro, ele funciona como se fosse uma onda, assim, a informação ela vai e volta constantemente. A informação que entra pelos olhos, a imagem ela é criada, essa imagem cortical, na região occipital, nosso córtex occipital. Logo do lado dele tem o córtex parietal, a gente tem uma área muito importante que recebeu até um nome na anatômica, de área de Wernicke. Ela é uma área de neurocognitivo, faz uma associação. Essa região do crânio que a gente tem mais aumentada que a alargada, ela tem um nome chamado bossa parietal e o nome de Eúreo, justamente uma região de ouro, porque ela é uma área de neuroassociação. O que a gente vê, a gente quando olha um objeto, você olha, por exemplo, um relógio, você desenvolve toda a trama de raciocínio para entender que aquilo é um relógio, né? Você olha e entende que é um relógio, então você ativa o seu córtex visual porque você cria aquela imagem que você está vendo. Essa área de associação, ela identifica essa função, né? O seu córtex frontal, ele sabe para que aquilo funciona, você vai ativar a sua área do corpo, você vai buscar os seus conhecimentos sobre aquilo. Então todo o cérebro ele trabalha ali num conjunto constante de informações. Se por exemplo é um relógio de um ente querido que você guarda, ele também vai despertar uma emoção, então vai ativar uma região do sistema límbico. Então todo o nosso córtex ele age num conjunto como uma sinfonia. E até uma característica interessante, né, quando a gente cheira, o cheiro a gente entra pelo o nervo olfatório e ele vai direto para uma região do cérebro primária, né, dos primeiros pontos que foram desenvolvidos pela natureza, que os animais mais, né, primitivos, é um mecanismo de defesa, de sobrevivência, né? Porque do cheiro, por exemplo, você sabe se o alimento está bom ou se está estragado. A gente já não comia. Então, o cheiro, além disso, ele desperta uma emoção na gente. Sim. É um cheiro bom, ele te traz uma lembrança, uma lembrança afetiva da infância, de um momento especial da vida, né? E o cheiro ele entra diretamente para essa modulação sem um relé, ele não tem uma modulação. É por isso que o cheiro rapidamente desperta uma sensação. E é interessante que eu vivi isso hoje aqui, né, em Cornélio Procópio, quando estava entrando aqui na clínica do Dr. José Guilherme, eu senti um cheiro de café. E aí o que acontece? Aquele cheiro de café já me submeteu até um gosto de um doce da infância. É muito interessante, né? Como a gente consegue trabalhar com as emoções. O cérebro é fantástico. E, doutor, dentro de todos esses avanços tecnológicos, agora nós, né, tiramos um pouquinho da crítica, mas vamos aproveitar a inteligência artificial, a tecnologia, as partes virtuais. O que nós temos dentro da neuropediatria de inovador? Esse é um ponto muito interessante, porque realmente eu acho que temos que ver o lado positivo do desenvolvimento tecnológico. Embora, por exemplo, pontos muito importantes da neurocirurgia pediátrica foi desenvolvido nos anos 70, 80, 90, é uma evolução constante. Por mais que muitas coisas fossem boas, nós não precisamos necessariamente fazer do mesmo jeito. Hoje temos dispositivos mais refinados, mais precisos, mais sensíveis, né? A criança fica menos tempo internada, as cirurgias elas são mais rápidas, tudo isso por conta do desenvolvimento tecnológico. A cirurgia que eu fazia há 15 anos atrás, quando eu comecei, não é a mesma que eu faço hoje mais. A gente vai se aprimorando ao longo da vida. Então, veio na lembrança uma foto que eu vi de engenheiros nos Estados Unidos, da década de 70, que eles faziam todo o projeto numa mesa grande, assim, uma cartolina, e usavam réguas e esquadros para fazer um projeto, e hoje fazem na palma da mão, em segundos, o mesmo projeto. Então isso é um ganho. A inteligência artificial ela é um ganho. Eu trouxe para o meu rotina, no dia a dia,
mas a gente tem que vê-la como uma ferramenta. Exato. Eu acho que a gente não pode abrir mão da nossa capacidade criativa, do nosso pensamento, das nossas ideias. Então eu vejo de uma forma extremamente positiva a neurocirurgia. Ainda, na medicina como um todo, ela está iniciando, mas já existem relatos de estudos na China de criar um hospital com inteligência artificial. É algo que vai acontecer? Eu acredito que em muitas áreas do domínio humano, porque são ferramentas. E elas auxiliam, igual foi a cirurgia robótica, que surgiu, né, há muitos anos atrás, mas hoje ela é uma realidade, por exemplo, em Londrina, muitos colegas fazem. Então eu acredito que tudo são ferramentas que elas devem ser incorporadas, não rejeitadas. Eu vejo de uma forma sempre muito positiva. Sim, a inteligência artificial ela está aí, ela é uma realidade para aquele que souber realmente tirar o proveito dela. Isso. Em todas as áreas, é inevitável. Tanto que estamos aqui hoje gravando, utilizando-se dela de uma forma benéfica, de uma forma inteligente, de uma forma eficaz, não é, doutor? E dentro de todos esses tratamentos que o doutor colocou aqui para nós, a importância de ter outros profissionais, ou seja, né, um tratamento multidisciplinar, ele é eficaz? A medicina, isso eu aprendi na faculdade, é uma frase assim muito forte, que a medicina centrada no especialista, ela tende a não ter um sucesso tão grande quando ela é compartilhada com outros colegas, outros profissionais. Então eu vejo de uma forma assim que é extremamente rica ter uma equipe multidisciplinar. Embora temos um corpo principal de neurocirurgiões, né, eu acho que os outros colegas, as outras visões, as outras especialidades, elas enriquecem muito assim, o manejo clínico, os cuidados. É uma área que eu tenho muito contato por conta dos casos. Né? Os casos chegam até mim, as crianças, não tem uma triagem. Não chegam só casos cirúrgicos, chegam casos a serem investigados. Tive caso recente de uma criança no consultório que tinha uma dificuldade muito grande de atenção e ela estava há 2 anos tomando metilfenidato, a Ritalina, e isso é uma investigação mais aprofundada. Quando eu fui investigar, a criança tinha um distúrbio, né, que é chamado de hidrocefalia, por conta de um pequeno tumor numa região específica do cérebro, que é o mesencéfalo. Então, essa criança precisava de uma cirurgia urgente. Então, eu vejo que esses casos que chegam sem triagens, desde que não tem uma doença neurocirúrgica, o neuropsicólogo faz parte do acompanhamento, o fisioterapeuta, porque chegam crianças com autismo ainda sem um diagnóstico para mim, eu dou todo o suporte aos pais, oriento, ajudo na investigação, auxilio, medico. Eu acho que faz parte da nossa vida. Eu acho que a gente tem que tentar se empenhar ao máximo para dar um suporte para a família, porque é muito difícil quando a família não tem uma orientação. Sim. Então, embora não seja a principal área de atuação, ela faz parte da minha realidade todos os dias. E até porque o episódio de hoje, nós já estamos partindo para o encerramento da terceira parte. É um episódio que nos remete a muitas reflexões de observar, né, as crianças, de saber fazer uma identificação na linha de raciocínio, estimular a leitura, as brincadeiras, mas saber ter esse olhar diferenciado. Então, doutor José Guilherme, eu gostaria mais uma vez de agradecer. Primeiro, a sua participação, num dia tão movimentado que nós acompanhamos aqui, disponibilizar o espaço da clínica, que está lindíssima. Recomendo que aqueles que sejam da região venham conhecer, porque realmente é de extremo bom gosto, acolhedora para essa área tão delicada e complexa da medicina. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os responsáveis, para os pais, para aqueles que são próximos das crianças. Primeiro, eu quero agradecer em loco, né, pela oportunidade. Fico muito feliz, muito grato, né, de poder partilhar um pouco da vivência, contribuir, tá? E aos pais, né, os cuidadores, professores, né, que têm contato com as crianças. Realmente, a criança ela não consegue se expressar com o que ela sente, mas ela demonstra aquilo de uma forma muito fiel. Então, ela vai dar sinais reais do que está acontecendo. E sempre que houver uma dúvida, uma suspeita de qualquer
que seja a causa, né, o fator, eu sugiro que procure um profissional qualificado, né, para sanar essas dúvidas, né. Nós temos o nosso grupo, ele abrange uma boa região dessa do Norte Paraná, nós estamos em Londrina, estamos aqui em Cornélio Procópio, aqui atendendo toda essa região Norte Pioneiro. Então é muito importante que elas sejam avaliadas e investigadas no tempo certo, né. A criança ela não pode perder tempo, né, no sentido de uma identificação precoce de uma doença ou uma situação que precisa ser investigada e sanada. Mais uma vez, doutor, eu quero agradecer pela dedicação, pelo profissionalismo, que tenhamos tantos outros, né, doutores, José Guilherme por aí também, que venham a contribuir para essa transformação e cuidado da sociedade. Mais uma vez, parabéns e muito obrigada pela participação. Pessoal, não deixem de acompanhar os próximos episódios, compartilhem, curtam, encaminhem também as suas dúvidas e sugestões. Até a próxima!